Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre plataforma e corretora, só para vocês entenderem, porque muitos de vocês Por ahí tiene que estar. operam opções binárias, e opções binárias funciona um pouco diferente. Para a gente operar mercado Forex e outros mercados, como é que funciona? Você vai lá, abre uma conta na corretora e beleza. Na corretora, onde você aloca os recursos para você estar fazendo as suas entradas. E para a corretora, para você fazer as suas operações, é necessário você ter uma plataforma. Plataforma. O que é plataforma? É um software, né? Um programa que permite você executar as entradas, seja um day trade ou seja um swing. Acho que é assim que se escreve swing. Então, esse é o caminho. Então, por exemplo, eu trabalho com corretora aqui no Brasil. Eu uso a Clear e essa é a corretora. E para operar eu uso a plataforma Profit Pro, que é essa plataforma aqui, ó. Esse lado aqui, tá vendo? É essa aqui, ó. Então aqui a gente executa as entradas e nós temos aqui a conexão, né? Aqui a gente identifica, tem a conexão, o link, né, com a corretora. Aqui está no simulador e aqui é a conta real, ó. Tá vendo? Essa aqui é a conta real. Então a gente usa a plataforma. Então isso aqui é a plataforma onde a gente tem acesso ao gráfico, faz as entradas, tudinho bonitinho. E o dinheiro fica alocado na corretora, que é a Clear, aqui no Brasil. Para o mercado Forex, eu uso a plataforma, essa plataforma aqui, que é o MetaTrader. MetaTrader 5.0 que eu estou usando. Tem a versão 4.0. Esse aqui é o 5.0. Então aqui a gente executa as nossas entradas. Nesse cara aqui, ó. Por aqui a gente consegue acessar todo o gráfico do Forex. Exibir observações de mercado. Todo o gráfico do Forex. Por exemplo, Euro-USD. Esse ativo aqui, tá aqui embaixo, tá aberto aqui. Esse ativo é um ativo que a gente opera ele nas opções binárias, na Equioption, na Cotex, Euro-USD. O gráfico é o mesmo, Então as opções binárias funcionam o seguinte: Cotex, Equioption, o que elas fazem? Elas são ao mesmo tempo uma corretora e também é a plataforma ao mesmo tempo. Plataforma. Agora, para os mercados maiores, faz-se essa separação entre corretora e plataforma. Você tem um programa, um software que serve de plataforma, e a corretora, normalmente você aloca seus recursos no site, vai lá, faz a sua transferência. Aqui a corretora que eu uso é a Active Trade. Active é uma corretora do Portugal,
ela é uma corretora muito séria, hoje ela já está no Brasil, e com ela a gente aloca os recursos, né? Transfere real, ele é convertido para o dólar, o USD, e o dinheiro cai lá, 1 ou 2 dias, o dinheiro está na corretora, e a gente compra ou vende, conforme o caso. Na hora de fazer o saque, também funciona com toda tranquilidade, aceita, respeita, tudo muito bem, muito tranquilo, é uma corretora muito séria, corretora de muitos anos, de muito tempo no mercado, e aqui no Brasil tem vários trades de referência que só usa a Active e também que opera só usando a plataforma do MetaTrader. A vantagem do MetaTrader é o que? O que acontece com ele? Ele é um ativo, é uma plataforma que tem uma precisão violenta. Você clicou aqui, é aqui que a gente abre aqui, ó. Se eu clicar aqui, buy, que é comprar, ou sell, que é vender, não sei se essa pronúncia está correta, né? Que são nomes ingleses. Comprou, vender. Na hora que eu clico, ele já entra a operação. Por exemplo, aí tem como é que a corretora recebe por operação. É um negócio chamado spread. Acho que é assim mesmo que escreve. Vou até conferir aqui no papai aqui. Só para explicar isso para vocês. Logo, 400 pontos no Gold vão ser 400 dólares. Tá. Eu vou ter que voltar atrás porque eu pausei aqui minha gravação e esqueci de voltar. Então, recapitulando, na Equioption, nas opções binárias, você entra com R$100, com payout de 87%, aí o gráfico, a corretora, né, vai te dar R$87. Beleza. Independente do tamanho do movimento. Então, exemplo, se você vendeu aqui, ó, e a sua operação terminou aqui, ó, não importa a quantidade de velas, você vai ganhar só R$87. Já no gráfico Forex, na B3, é por lote ou contrato. Então aqui, ó, a gente tem esse movimento aqui, né? Esse aqui é o ativo Gold, é um movimento que entregou 173 pontos. Então quem pegou esse movimento aqui com um lote cheio, né? Tá aqui, ó, um lote cheio, então você vai ter um resultado de 173 dólares. Se você pegar esse movimento como um todo aqui, que são exatamente 400 pontos, ó, esse movimento aqui, ó, com um lote cheio no Gold, você vai faturar 400 dólares. O detalhe é que no Gold, né, nesses ativos, para você entrar com um determinado valor, com um determinado tamanho de lote, você precisa de uma margem, né, que eles chamam de garantia, é o valor em dinheiro que você precisa ter na sua corretora, né? Então aqui, para você entrar com lote cheio no Gold, um lote cheio você precisa de 826 dólares de dinheiro depositado na corretora. Não quer dizer que se você tomar um stop, tomar um loss, você vai perder os 826 dólares. Não vai perder. A questão é, você precisa ter esse dinheiro lá para você entrar com uma operação. Então, se você vendeu aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, então, que região é essa aqui, ó? Aqui tem um preço aqui no finalzinho, ó. Olha lá, ó, 160. Vou até colocar uma linha lá. Vou aumentar o zoom aqui. Então, você está vendido nessa região aqui, nessa região você vendeu no preço 16,51 mais ou menos. Aí ele fez esse movimento para trás, para baixo. Você está vendido, você pegou até aqui, ó. Vamos pegar uma coisa bem tranquila. Pegou esse movimento até aqui. Daí, esse movimento até aí é um movimento de 28 pontos. Então entrou com lote, ganhou 28 dólares.
Só que aí você entra numa operação e aí você marca a sua região de stop de saída, de stop de perda. O que é o stop de perda? Olha gráfico, eu estou vendendo aqui nesse ponto, acreditando que você vai descer. Mas se você não descer e voltar a subir, a minha operação vai se encerrar aqui, ó, nessa região aqui. Então, qual que é o meu stop? Minha perda é os pontos que andou contrário. Então, se eu vendi aqui, o gráfico andou 6 pontos para trás. Então, eu não vou perder 826 dólares. Eu vou perder o equivalente a 6 pontos, que são os 6 dólares. É um stop curtinho. Ah, não, vou colocar o stop lá em cima porque eu sei que esse gráfico vai descer e tal. Então, o stop tá cá nessa linha aqui, ó. Meu stop tá aqui nessa região, tá? Tá. Então, é um stop de quanto? Então, vamos medir? Então, eu tô vendido aqui, vou medir. Isso tá me entregando, seria um stop de 39 pontos. 39 pontos. Eu vendi um lote, então se eu tomar essa perda, eu vou sofrer uma perda de 39 dólares. Eu não vou perder os meus 826 dólares, não. E a corretora me exige que eu tenha esse saldo. Não quer dizer que eu vou gastar esse dinheiro todo. Entenderam? Agora, se o gráfico andou. Quer ver, ó? Por exemplo, ó, diminuir o zoom aqui. E eu comprei aqui, nesse cenário. O gráfico fez esse movimento todo para cima, 388 dólares. Então comprei com um lote cheio. Então o gráfico está me entregando 388 dólares com um lote. Ah, não, quero diminuir o tamanho do lote porque eu diminuo o risco. Diminui sim. Então eu vou entrar com 0,20. Ó, 20 centavos de 0,20. 20% de um lote. Perceberam aí, ó? Então minha operação agora é 20% de um lote cheio. Então o risco é bem pequeno. Então, por exemplo, eu estou vendido aqui e vou colocar meu stop acima dessa sombra aqui, ó. Então são 47 pontos. Meu stop está aqui. E eu vendi nessa região aqui porque eu acredito que o gráfico vai lá embaixo. Beleza. Então, a gente vende com 0,20. Vou ver quantos pontos vai dar a nossa operação, se ele for lá a nosso favor. Então, lá embaixo são 343 pontos. Então, eu estou vendido com 0,20, 20% de um lote. Meu lucro é de 343 pontos. Se ele buscar meu lucro, eu vou ganhar 66 dólares, 68 dólares. Ah, não, o gráfico subiu. Ele foi o contrário. Então eu vendi aqui e ele pegou meu stop lá em cima, 48 pontos. Então meu stop de 48 pontos equivale a 9,6 dólares. Não chega a 10 dólares. Perceberam como é que funciona? É bem diferente de opções binárias. Funciona assim. Tanto aqui no mercado Forex quanto na B3, na Bolsa Brasileira. Exemplo, um ativo que eu gosto de operar muito, que é o Usatec, anda bastante e também paga muito bem. Ó, um ativo que você opera bem alavancado. Aí, ó, como eu disse para vocês, cada ativo ele tem a sua forma de exigência de garantia, tem a sua forma do valor que se paga por lote. Então vamos imaginar que na Usatec a gente comprou nesse movimento aqui, nessa velona aqui, deu uma velona verde para cima, a gente comprou. E segurou a operação até aqui, ó. Até essa região aqui, vou colocar a linha aqui, ó. Seguramos a operação até esse movimento aí, até aí. Então, nossa operação tá aqui e a nossa compra tá aqui. Beleza. Então tem todo esse movimento aqui, ó. Toda essa região. Ah, tá bom. Então eu comprei aqui, vou abrir meu medidor de minha calculadora. Abrir na calculadora. A calculadorinha tá aqui, bonitinha. Então vamos lá. Aqui, se eu quiser entrar com um lote cheio, olha para vocês verem a diferença. Para um lote cheio, ele me exige somente 55 dólares.
depositado na corretora. Só 56 dólares para eu entrar com um lote cheio. Tá vendo a diferença? O outro lá me pede 826. Esse aqui é apenas 56. Agora, eu fiz uma compra aqui nessa região. Eu comprei aqui e o meu stop, meu risco, vai ficar abaixo dessa sombra aqui, ó, por proteção. Então, se eu comprei aqui, se eu estou comprado aqui, eu quero que o gráfico suba. Mas se ele não subiu, voltou a cair, quanto eu vou perder? Esse é um detalhe. E se ele buscar meu alvo lá em cima, quanto eu vou ganhar? Então, nós vamos medir. Aqui eu meço. Ó, ele foi lá na nossa entrada. Então aqui, ó, é um movimento de 38.652 pontos. Tá vendo que os pontos é diferente também, ó? 38 mil pontos. Então, se ele for buscar a minha operação, 1, 2, 3. Ganhei 38 mil pontos. Nossa, que legal! Vou ganhar 380 dólares. Que top! 380 dólares. Então eu tenho um risco. Não é nem risco. Eu preciso de ter na corretora de garantia somente 60 dólares. O risco nós não medimos ainda não. Eu preciso ter desse dinheiro lá. Eu preciso ter lá na Active o saldo de 60 dólares. E se eu acertei essa operação com um lote, eu vou ter um lucro de 388 dólares. Olha que beleza. Agora, se ele não foi para cima e buscou minha entrada aqui embaixo, quanto eu vou perder? Isso é o risco da minha operação. O risco é bem pequeno, olha só. Há um risco de 3.143 pontos. 3.145, vou arredondar. Olha lá, um risco de 31 dólares. Esse risco, para quem só tem 60 dólares, 60 dólares é o que? 300 reais, né? Então, quem tem 60 dólares vai arriscar praticamente 50% do capital dele nessa operação. É um risco alto, considerando o capital. Mas a gente opera com dinheiro pequeno. Ah, não, eu não quero arriscar 30 dólares. Eu só tenho 60, então vou entrar com risco bem menor. Então, eu posso entrar com fatia de lote. Eu vou entrar com lote 0.4. Para 0.4, que é 40% de um lote, eu vou precisar de apenas 22 dólares. 22 dólares de margem na corretora. Não quer dizer que a minha operação vai gastar os 22 dólares. E se minha operação for contra mim, eu vou arriscar, eu vou perder 12,58 dólares. Vou perder 13 dólares. Opa! Então já está bem melhor. Eu tenho 60 dólares, vou arriscar mais ou menos 25% do meu capital, porque o capital é pequeno. Ah, não, eu tenho, por exemplo, eu tenho um capital lá de 500 dólares. Então aí você entra com um risco menor, de 1%, 2% do seu capital, para você proteger. Beleza, eu entrei com 0,40 e nós ganhamos 38 mil pontos na operação. Então, com 0,40 você vai ter um lucro. A sua operação vai te entregar 152 dólares. Então, gente, veja só. Você consegue operar com valores pequenos, risco baixo e resultado muito bom. Você consegue ter um ótimo resultado. Então, olha só. Por que eu falo que é um ótimo resultado? Você vai arriscar 13 dólares para ter um lucro de 150 dólares. Você acha que esse resultado é interessante ou não?
A conta é muito simples. No mercado financeiro, a regra é o seguinte. Qual que é a regra? Você pelo menos buscar 2 vezes o valor do seu risco. Então, 2 vezes o valor do seu risco. Se eu estou operando com um risco de 13 dólares, minha calculadora não abre, com preguiça. Eu estou operando com um risco de 13 dólares, então 2 vezes o meu risco equivale a 26 dólares. Então uma operação que me entrega 26 dólares para arriscar 13, tá de excelente tamanho, tá de bom tamanho a operação. E se eu conseguir 3 vezes o valor do risco, melhor ainda, é o perfeito. Só que a nossa técnica, o nosso operacional, a nossa estratégia, a nossa leitura gráfica que permite você fazer 150 dólares arriscando 13. Isso equivale a 11,5 vezes o valor do seu risco. Então você está arriscando 13 dólares e você vai ter um lucro de 150 dólares. Um resultado de 12 vezes o valor do seu risco. Então, para quem opera assim, olha, a gente está falando de valores pequenos. Se amanhã ou depois você tem um capital grande e você consegue operar aqui com 5 lotes, você vai ter um risco de... Você vai ter um risco. O seu risco será de 3.200 pontos. Então você vai ter um risco de 160 dólares. Só que para você operar com 5 lotes, você vai ter lá um capital lá, pelo menos uns 1.000 dólares na sua corretora, ou seja, mais ou menos uns 5.000 reais, né? Desses 5.000 reais, você vai arriscar mais ou menos 1.000 e poucos reais, tá? 280 dólares vezes 5,3, 1.484 reais. Beleza. Só que se você alcançar o seu lucro de 38 mil pontos, esta operação vai te entregar 1.900 dólares. 1.900 dólares vezes 5,3, isso são 10 mil reais. Então é muita coisa, considerando o risco. Agora, precisa de uma boa técnica, precisa de uma boa gestão, precisa de maturidade emocional para poder lidar com os valores. E isso a gente vai trabalhar, o tempo vai ajudar esse processo, esse amadurecimento. Beleza? Vamos dar sequência e a gente estava explicando sobre a questão como funciona a forma de pagamento das corretoras e a diferença entre corretora e plataforma. Então isso é importante vocês entenderem, é o básico do básico, sabe? Mas como vocês chegam aí, e aí vocês têm a ideia de que é exatamente isso, né? Às vezes perdeu dinheiro porque a internet bugou para você. Aí vocês têm a ideia de que tudo é conforme opções binárias e não é bem diferente, sabe? A forma de remuneração, bem diferente. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre gráfico, né? Vamos falar um pouco sobre gráfico. Vou fechar essa janelinha aqui. Então, nosso principal objetivo, não é só o principal, tem muita coisa que é muito importante, mas um dos grandes objetivos nosso aqui é aprender a leitura do gráfico. Primeira coisa que vocês precisam entender é que a gente trabalha com gráfico de vários tempos gráficos. Nós temos, né, aqui, ó, eu tenho o tempo gráfico do M1 até o gráfico mensal, tá vendo? Do M1 até o mensal. Então isso é de vital importância porque a gente analisa esses gráficos nos tempos maiores, que a gente chama
Esses tempos maiores são os tempos que a gente utiliza para fazer as marcações. E o tempo de execução das operações, que é do M10 para baixo, até o M1. Então, nosso objetivo, né, um dos grandes objetivos nosso é ler o gráfico. Ler o gráfico. E para a gente ler o gráfico, a gente precisa entender vários conceitos. A gente precisa saber necessariamente o que é. A gente precisa saber necessariamente entender direitinho sobre tendência. A gente tem que entender o que é uma tendência, saber onde ela termina, onde começa, onde pode terminar. Onde começa. A gente tem que entender com muita clareza o gráfico lateral. Eu chamo isso de zona de bagunça, gráfico lateral. A gente tem que entender bem os movimentos de pullback, porque o pullback, ele, para quem está posicionado numa tendência, ele é o terror. O pullback é o Deus nos acuda do trade. Então a gente tem que entender quais são as regiões de pullback de alta, pullback de baixa. Porque se você está numa compra, o gráfico está fazendo pullback de alta, ótimo, perfeito. Mas se porventura ele fez uma falha e começa a fazer pullback de baixa, aí você tem que considerar em abandonar a sua operação, encerrar ela. Mas você tem que entender até onde vai um pullback. Você precisa compreender todos esses conceitos para a gente poder pegar uma operação e carregar um trade. Por quê? Eu vejo, por exemplo, e eu acompanho alguns trades no mercado financeiro, e gente que opera mini índice, que é o índice Brasil. O índice Brasil, o dia que anda muito, já chegou dele fazer 3.500 pontos no dia. É muita coisa. É muita coisa. Mas normalmente o índice ele anda de 1 a 2 mil pontos no dia. Esse é o normal dele. Hoje, por exemplo, ele fez um movimento bacana de 1.000 pontos para cima. Só que para você pegar uma operação com 1.000 pontos, pegar um movimento grande assim, o índice ele vai fazer um monte de pullback. Pullback grande, até atingir o alvo. Então, quando ele faz um pullback assim, entra-se em desespero. Aí eu vejo muitos trades falando, eu peguei 300 pontos no índice, e a pessoa comemorando. Bom, todo respeito, cada um tem o seu operacional, a sua técnica, mas a nossa técnica nos permite carregar, buscar aí 1.000 pontos acima, né? Então, se você está comprado no índice com 5 contratos, cada ponto é R$1. Então, você pegou 1.000 pontos, você vai fazer R$1.000, tranquilo, em prazo de 40, 60 minutos no máximo. Então depende, cada um tem a sua técnica, seu operacional, e a gente tem que aprender a respeitar isso. Só que a nossa técnica nos permite pegar grandes movimentos, nos permite pegar movimentos de longo prazo, que é chamado de swing, ou até mesmo um position. Position é você ficar em uma operação aí meses e meses e meses. Só que para isso a gente precisa aprender a ler os movimentos. A gente tem que aprender a ler os movimentos. E para ler os movimentos, como eu disse para vocês, a gente tem que saber de tudo isso. O que é uma tendência, o que é uma lateralização, o que é um pullback, tudo.
E é o que a gente vai trabalhar. E como a gente vai trabalhar todos esses movimentos, eu preciso de uma coisa de vocês. Chama-se comprometimento. Comprometimento. Isso é de extrema importância. Ó, usa tech. Usa tech. Aqui no H4. Esse movimento da Usatec, aqui ó, essa vela vermelha. Lembrando que eu estou no gráfico de 4 horas, 240 minutos. Esse movimento vermelho aqui foi uma notícia que fez isso aqui, ó. Só que posteriormente o gráfico ele falhou e voltou tudo. Movimento de mais de 40 mil pontos. A pergunta é o seguinte: como carregar todo um movimento desse? É bem interessante. Só que para você aprender a enxergar, ler isso aqui tudo, você precisa de comprometer com você, que você precisa se dedicar. E dedicar é você assistir os vídeos, assistir de novo, olhar o gráfico, observar as movimentações, para você começar a entender o que o gráfico está fazendo, para que você comece a fixar na sua mente aqueles padrões, a movimentação do gráfico. Quando você coloca na sua mente a movimentação do gráfico como um todo, facilita muito as suas entradas. Exemplo, dia de hoje, eu operei mini dólar. Dólar nasce com gap de baixa, só que aqui ó, tem o movimento do dia anterior, todo esse movimento. Aqui ele já começou a fazer um movimento de falha. Hoje ele nasceu aqui. Essa volta aqui, isso aqui é simplesmente um pullback dos tempos maiores. Esse movimento aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Todo esse movimento é um pullback dos tempos maiores. Então o que eu fiquei fazendo? Esperando o gráfico cansar para eu poder fazer uma venda. Quando chegou aqui, deu essa vela agressiva, depois veio essa outra vela aqui. Aqui, ó, isso aqui eu estou no tempo gráfico de M5. Essa vela de M5 aqui, ó, ela fez um movimento que eu chamo de exaustão. O que é exaustão? O gráfico tem uma resistência, ele bate, rompe ela, depois ele volta para dentro dessa resistência e não consegue sair dela mais, voltar lá em cima. Ele fica preso aqui e depois cai para baixo. Então o gráfico fez esse movimento que eu chamo de exaustão. Quando eu vi esse movimento aqui de exaustão, eu falei assim, é hora de vender. Aí na hora que eu fui fazer a venda nessa vela aqui, caramba, aí minha plataforma deu bug. Deu mensagem de erro. Aí, paciência, esperei. Aí depois ele fez esse movimento dessa vela verde aqui, que é um pullback de baixa. Pullback de baixa vai até os fundos anteriores. O fundo anterior está aqui, ó. Então a gente fez esse movimento, eu vendi. Aí ele ficou lateralizando, eu fiquei com medo dele falhar a baixa e voltar cá em cima. Eu coloquei meu stop no 0 a 0. Aí foi, me tirou da operação. Aí fez outra ignição, esperei o pullback novamente, vendi. Fez exatamente a mesma coisa. Coloquei o stop no 0 a 0, fui lá, me tirou e puf, fez esse movimento. Quando chegou aqui, aí eu peguei, fiz uma venda aqui e segurei. Aí ele me entregou aqui 19 pontos, ó, nesse movimento aqui, 19 pontos. Para quem estava operando mais pesado, deu um resultado bacana. Aí, olha, quando ele chega aqui, ele faz uma falha na queda, que ele faz um pullback dos tempos menores, um pullback pequeno. Só que aí, na hora de continuar a queda, ele não vai. Aí resolve subir. Aí o que eu fiz? Cortei o trade, olha o tamanho da volta, olha só. Onde é que ele foi? Para depois ele voltar a cair de novo. Só que ele não conseguiu vencer esse fundo aqui, ó. Essa região que é uma região muito forte, que segurou ele, empurrou lá em cima, fez ele voltar toda essa queda, ele levou tudo para cima. Só que, para a gente entender, pegar esse tipo de entrada, a gente tem que entender a movimentação como um todo, o contexto do movimento. O que é o contexto do movimento? Lembra que eu falei para vocês que gráfico quando está em queda de baixa,
ele pode fazer um pullback. Pode fazer um pullback curtinho. Ele pode fazer um pullback aqui no último fundo. Ou ele pode fazer um pullback mais caro. Importante que ele vai, faz essa correção, rompe o fundo e cai. Aí ele pode fazer um pullback aqui baixo e continuar a queda. Ou ele pode fazer um pullback no meio da estrada e voltar a cair. Ou ele pode voltar aqui, que pode vir até aqui de novo. Tudo isso aqui é pullback. E depois cai novamente. Aí a gente tem que entender esse movimento. Você tem que ler o movimento. E é claro que vai ter um determinado momento que você esperou o pullback, rompeu o fundo, aí você vai vender aqui. Só que se você vende aqui, você precisa saber que ele pode continuar o movimento para baixo. Ele pode voltar a cair. Só que ele pode vir por aqui, vir por aqui, vir por aqui. Então, quando você sabe disso, você não vai entrar em crise. Você pode ficar até com raiva do gráfico. Poxa, mas eu vendi, por que você não vai embora logo? Mas você tem que saber que toda essa zona aqui é zona de pullback. Ele pode ir lá em cima e depois cai. Igual aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Fez ignição. A zona de pullback era até aqui. Depois que ele fechou acima aqui dessa região, ele fez uma reversão. Tá vendo? Mais um assunto que a gente vai estudar. Reversão. Eu vou explicar para vocês o que é uma reversão. Ele fechou acima desse último movimento aqui. Ah lá, foi lá em cima, travou nesse fundo e caiu. Quando ele cai, olha, a gente tem o topo aqui, ó. Tá vendo esse topo? Ó. Esse movimento aqui é um movimento é um pullback de alta. Quando ele trava nesse topo aqui, empurra o gráfico para cima, ele está fazendo um pullback de alta. Então, se quem vendeu aqui, ó, tem que ficar cagando, torcendo para que o gráfico volte a cair, porque tecnicamente essa venda, essa volta aqui é simplesmente um pullback de alta. O primeiro movimento, a primeira correção, ele poderia fazer muito bem esse movimento aqui e ir embora lá para cima. Ah, não foi. Beleza, não foi. Mas esse movimento aqui era o pullback de alta. E ele foi lá em cima, lambeu. Quando ele não consegue fazer topo novo, ele faz o que a gente chama de falha. Aí ele falhou. Quando ele comete essa falha, o que ele faz? Ele vai buscar o fundo lá de novo. Ele volta aqui de novo, faz uma bagunça. Aqui foi realmente uma bagunça. Aqui o gráfico saiu da técnica, né? Corrigiu de novo esse movimento e aí depois ele caiu. Caiu e testou exatamente a região que ele havia testado mais cedo. Ele não conseguiu passar essa região. Mas olhando a grosso modo, esse movimento aqui, ó, para cima foi uma correção dos tempos maiores. Esse movimento aqui é uma correção também. Então aqui a gente não tem um gráfico em tendência. Por quê? O gráfico deixou uma máxima e deixou uma mínima. Então o gráfico ficou operando nesse range aqui, ó. O gráfico operar nesse range aqui, que a gente estou mostrando para vocês, ele operar nesse range, ele está na zona de bagunça. Tá aqui e aqui. Tá na zona de bagunça. Gráfico lateral. A lateral. Se você olhar os tempos maiores, vai ver um gráfico assim, ó. Tá andando igual caranguejo de lado. Consegue visualizar que o gráfico tá de lado? Agora, o que é uma tendência? Tendência é isso aqui, ó. Ó. Tchum, 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 tchum. Isso aqui é uma tendência. Esse movimento para baixo. Aqui, ó, Usatec. Vamos pegar a Usatec.
Usatec. Vou baixar o tempo gráfico, 5 minutos. Tempo gráfico, 5 minutos. Diminui o zoom. Vamos lá. Um gráfico em tendência, só para vocês verem. O gráfico fez falha aqui. Arranca, faz correção de 100. Lateraliza. Essa lateralização é muito boa. Por quê? Se você estiver operando lateralização, é horrível. Mas a vantagem da lateralização é que o gráfico ganha energia para andar para cima ou para baixo. Ele tem força para andar. Depois que ele sai dessa lateralização, ele começa o movimento de tendência. Vem aqui, faz um pullback pequeno, sobe, outro pullback, ó. Se você observar, ó, esse pullback aqui, ele está acima do topo, ó. Depois vai lá, faz esse movimento, aí volta 100, ó. Então ele voltou esse movimento aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui tinha um movimento, ele foi lá em cima e voltou esse movimento. Então isso aqui é uma correção de 100%. Aí depois o gráfico sobe novamente, ele faz esse movimento aqui e volta quase tudo novamente. E aí quando ele fica nessa bagunça, só que ele não consegue voltar lá embaixo, ó. Aí agora ele ganha força, faz topo novo, correção no topo anterior, lateraliza, não consegue cair, aí ó, aí rasga para cima, ó. Olha o tamanho do movimento, ó. Uma lateralização, topo novo, correção de 100, fez outra correção pesada aqui, ó, né? Aí volta a subir, ó, tchum, 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 tchum. Onde é que ele já tá? Tá lá em cima. Então quem comprou aqui nessa região, ele tem pelo menos esse movimento aqui, ó, que ele pode pegar, ó. Esse movimento aqui, ó, essa volta. Essa é uma volta que vai dar muito dinheiro. É uma volta de 47, 49 mil pontos. Vamos colocar 50 mil pontos. Essa volta de 50 mil pontos, com um lote na Usatec, são 500 dólares. 500 dólares vezes 5,3 dá quase 3 mil reais. Só que esse movimento aqui, ele começou ontem não, hoje. Ele começou hoje e está sequenciando, ó. Ainda continua subindo, só que já está chegando na região que ele pode fazer a falha e voltar a cair. Então quando você sabe de tudo isso, você sabe a hora de você entrar e você sabe a hora de você sair da operação. Então nós vamos estudar tudo isso, né? Vou até listar aqui. Vamos estudar passo a passo. Nós vamos estudar tendência. Vamos estudar pullbacks. Vamos estudar zona de bagunça. A gente vai entender o que é um MSC, eu já falei isso, um movimento sem correção. A gente vai estudar falhas. A gente vai estudar reversão. O que é uma reversão? E a gente vai trabalhar item a item, passo a passo de cada um desses detalhes. Depois de tudo isso, já tem mais alguma coisa que eu não estou lembrando aqui. Depois de tudo isso, a gente vai juntar todas essas informações para poder analisar o gráfico em conjunto, para a gente tentar identificar uma reversão, a gente identificar uma falha,
a gente reconhecer um movimento sem correção, uma zona de bagunça, os pullbacks, os tamanhos de pullback e uma tendência. Tudo isso passo a passo, tintim por tintim. Então, quando eu comecei a falar desse assunto com vocês e pedi, falei, eu preciso da dedicação de vocês. Por que eu preciso da dedicação de vocês? Gente, serão mais ou menos uns 4 meses que a gente vai estudar. Eu vou estar passando as instruções para vocês, mas eu preciso da dedicação de vocês. E a dedicação ela é importante. Eu preciso que vocês tirem pelo menos, no mínimo, de 1 a 2 horas por dia para vocês observar o gráfico, rever os vídeos, anotar suas dúvidas e mandar as dúvidas. Eu preciso que vocês façam isso. Por quê? Se vocês não se dedicarem, não adianta eu chegar aqui explicar, morrer de explicar e falar. Vocês têm que colocar na cabecinha de vocês, colocar na mente de vocês o comportamento do gráfico, colocar na mente de vocês a situação do gráfico, tem que encaixar aqui na cabecinha de vocês, tem que entrar aqui. Você bateu o olho, já fica no automático. Nossa, é isso aqui, aí eu não estou vendo aqui, é uma falha, esse movimento é um pullback, sabe? Isso aqui, então, enfim, é isso. Então você precisa, e para você ter isso na sua caixolinha, vai depender de você. Você quer ganhar dinheiro no mercado financeiro? Quer fazer aí, trabalhar aí 3, 4 horas por dia, podendo fazer 1.000, 2.000, 5.000 reais no dia? Treina a sua mente. Treina a sua mente a fazer isso. Se você treinar a sua mente a fazer isso, isso aqui vai ficar como um feijão com arroz ou como você fritar um ovo. Uma coisa muito simples. A complexidade que às vezes você enxerga hoje será muito simples, mas depende de você. Eu vou procurar fazer o meu melhor, oferecer o meu melhor. Agora, se você não fizer o seu melhor, você vai evoluir muito pouco. Tá bom? Amanhã eu quero dar outra aula para vocês e a gente vai já começar a destrinchar o gráfico. Vamos rasgar o gráfico e vamos começar a mostrar algumas coisas. E eu já quero para o dia de amanhã deixar algumas tarefas, algumas atividades para vocês praticar, colocar em prática. Beleza? Combinado, meus amigos.